Ei, fala da Segunda Guerra. Fala da Segunda Guerra, vai. Fala da Segunda Guerra. Tá bom, eu falo da Segunda Guerra. Bom, desde que a gente começou esse canal, todo vídeo que eu lanço, sempre aparece alguém aí que me encontra, que fala que encontrou o canal, perguntando: e aí, quando você vai falar da Segunda Guerra Mundial? Quando você vai falar da Segunda Guerra Mundial? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar da Segunda Guerra Mundial. Bom, o negócio é o seguinte, não dá pra gente falar da Segunda Guerra Mundial inteira num vídeo só, porque é muita coisa. Então hoje a gente vai focar num ponto que eu acho que é de maior interesse, que mais gente quer saber da Segunda Guerra Mundial, que é a questão entre nazistas e judeus. Entender o porquê desse conflito, o porquê dessa perseguição. Então, começando. Primeiro, vamos entender que raio que é nazismo. Bom, nazismo não foi um movimento único só da Alemanha. Ele fez parte de um movimento maior chamado de fascismo, que vai acontecer em diversos locais na Europa e inclusive alguns aqui na América, entre eles o próprio Brasil. O Brasil já teve nazismo. Muita gente acredita que não, que isso é perseguição, mas não. Durante o governo Vargas a gente viveu uma fase assim, bastante fascista. Em outro vídeo eu vou falar melhor disso. Tá? Mas onde que aconteceu o movimento fascista de uma forma mais contundente? Bom, esse nome nasceu no movimento italiano, né, que existia o Partido Fascista do Benito Mussolini, que é o nome fascista ou fascista vem do italiano fati, que quer dizer feixe, que era um dos símbolos deles, né? Um dos principais símbolos do fascismo era um feixe de trigo todo amarrado ou com uma mão segurando e um machado ou sem um machado, mas é o que segurasse todo o feixe junto. Né? Nessa ideia de que todos juntos nós somos mais fortes. Se você deixar uma espiguinha de trigo, ela nunca vai ficar em pé, mas um feixe de trigo, né, se mantém unido. Bom, na Alemanha aconteceu o nazismo, né, que é o tema da aula de hoje, né, o Adolf Hitler e toda a ação dele em cima dos judeus. Né? Aconteceu também na Espanha com Francisco Franco, aconteceu em Portugal com Salazar, um e outro assim com uma duração bem maior do que do caso de Mussolini e de Hitler, né? Que Mussolini e Hitler foram derrubados ainda na Segunda Guerra Mundial, Franco e Salazar duraram muito mais tempo. E no caso americano, que teve um desdobramento, uma forma alternativa de fascismo, conhecido como populismo. Né? Não confunda populismo com popular. Quando a gente for falar do Vargas, vamos deixar isso aí muito mais claro. Né? Mas o que aconteceu aqui? No Brasil, com Vargas, né? Na Argentina, com Perón e no México, com Cárdenas. Então, caracterizando o fascismo, o nazismo. O que é esse pensamento? Ele não é uma mera perseguição de judeu, de cigano, homossexual, não. O nazismo é um sistema político que tinha uma origem ali durante a crise do entre guerras. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Europa está destruída. Aliás, a Primeira Guerra Mundial é um violento momento de quebra do pensamento europeu, né? Quando acaba a Belle Époque e começa esse momento de grande crise que dá início ao século XX. Né? E quando as grandes potências europeias se encontram ali destroçadas, surge esse novo pensamento que é o fascismo. Bom, caracterizando então o fascismo, o que é isso? É um movimento, primeiro, altamente nacionalista, tá? De grande valorização do potencial nacional, de grande incentivo ao desenvolvimento da economia e da sociedade nacional. Segundo, é um movimento industrialista, principalmente. Né? Ele tem um grande investimento no desenvolvimento industrial do capital nacional. Estou linkando as coisas.
Porque um dos principais planos de ação dos regimes fascistas é o quê? Uma coisa que a gente chama de nacional desenvolvimentismo industrial. Guarda essa ideia, um nacional desenvolvimentismo industrial. Outro fator que tem, como ele é nacionalista voltado a uma indústria nacional, quem vai ser beneficiado? Os trabalhadores da nação. Nisso é interessante a gente pegar o nome do partido nazista, né? Saiba que nazista foi meio que apelido, né, dos nazis, para diferenciar dos sozis, que era o movimento socialista alemão, que vai surgir ali mais ou menos na mesma época, devido à crise gerada pela Primeira Guerra Mundial. O nome do partido nazista era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Presta atenção porque o nome pode dar uma confusão. Como fala de socialismo dos trabalhadores, a gente pode confundir com socialista, mas não tem nada a ver. Certo? É chamado de Nacional Socialista dos Trabalhadores, porque é um sistema que ele vai buscar beneficiar quem? O trabalhador do país. O trabalhador que vive e que se desenvolve e que gera rendimentos naquele território. Por isso, Nacional Socialismo dos Trabalhadores Alemães. Outra característica importante do nazismo. O nazismo ele é um sistema de oposição ao pensamento socialista, que, aliás, vai ser uma ótima campanha para o nazismo durante a formação dele. É bom para ilustrar a gente saber o seguinte: o Hitler ele era assim, um grande nome da política do seu tempo, extremamente respeitado. Aliás, costumo dizer para os meus alunos que, se não fosse a guerra, possivelmente Hitler era um dos maiores nomes da história contemporânea. Não vai me entender mal, hein? Não estou falando que nazismo é legal, né? Que eu apoio Hitler. Não, longe disso. Mas vamos ver o seguinte: Hitler era o cara que conseguia impedir o avanço socialista sobre a Europa. A ponto de, um mês antes de começar a guerra, em setembro de 39, agosto de 39, Hitler foi capa da revista Times e a manchete da revista era o homem do ano. Outro fator importante: Hitler não criou nazismo, Hitler não foi fundador do partido nazista. Aliás, o Hitler conheceu a ideologia nazista durante o entre guerras, né? Ele foi cabo durante a Primeira Guerra Mundial, sofreu um ferimento, foi afastado, não lutou até o final da guerra, e durante a crise da Alemanha, no final da Primeira Guerra Mundial, que ele entrou em contato com o nazismo, e o partido nazista era um partideco insignificante na época e que vai tomando força, em partes graças a essa figura, porque o Hitler era um orador fantástico, o cara tinha uma catarse muito boa, sabia se posicionar. Aliás, você vê uns discursos do Hitler, né, se você não tiver embasamento e um posicionamento político muito bom, você vai na onda do cara. É extremamente perigoso quanto a isso. Bom, Hitler, é importante a gente entender essa figura, né? Ele era um idealista, óbvio, né? Um político extremamente eficiente, né? E ele tinha uma perspectiva de mundo que vai estar muito bem ilustrado num livrinho que ele escreveu, livrinho a gente fala, né? Num livrinho que ele escreveu enquanto esteve preso, né? Depois de uma tentativa de golpe de Estado, o Putsch de Munique, né? Esse livro chama Mein Kampf. Não é um livro muito fácil de achar, dá para imaginar o porquê, né? Mas nesse livro é onde ele explicita quais são as teorias nazistas, qual que é a visão de mundo deles, e isso vai ser muito claro se a gente conseguir observar a história pregressa do Hitler. Bom, Hitler ele não nasceu assim para ser soldado, para ser político. Hitler tinha um espírito artístico, assim, ele queria ser pintor, né? E ele tentou entrar na Academia de Belas Artes de Viena e foi recusado, né? Segundo um dos avaliadores dele, ele foi recusado a entrar para a Academia de Belas Artes, não porque ele pintasse mal. Aliás, joga no Google, você vai encontrar algumas imagens que ele pintava bonitinho. O problema é justamente esse: ele pintava bonitinho,
Um dos avaliadores que recusou a entrada do Hitler chegou a falar que ele pintava como uma tia velha solteirona. Você deve ter algum parente desse tipo. Sabe aquela tia que nunca se casou e que tem aquela casa toda organizadinha, toda bonitinha, cheio de detalhezinho, a coisa mais fofa do mundo, com rendinhas para todo lado e bibelozinhos? Pois é, assim era a pintura do Hitler. E assim também era a Alemanha do Hitler. Bonitinha. Nessa Alemanha bonitinha, não cabia coisa que não era bonitinha, que não encaixava nessa visão dele. Por exemplo, judeu. Já vamos chegar no judeu, mas vamos acompanhando o que é essa formação desse regime do nazismo. Então, outras características dele. Como é que você mantém esse território bonitinho, organizadinho, todo numa ordem, todo com uma visão única? Para isso você precisa de um Estado que vai ser centralizador, né? Só um pensa, só um fala, o resto ouve e fala sim. Percebe o quanto isso é confortável? Democracia incomoda, né? Democracia dá trabalho, você tem que discutir, você tem que pensar, você tem que opinar, você tem que voltar atrás, você tem que reavaliar o que você pensava. Se alguém te mandar fazer alguma coisa e você fizer, fica muito mais tranquilo, né? Então, o Estado nazista, outra característica dele é ser centralizador, né? Um condutor, aliás, a palavra Führer, título atribuído ao Hitler, significa condutor, aquele que conduz, aquele que vai falar, vem cá, pega na mão do tio, o tio vai mostrar para você qual que é o caminho. Como você consegue manter esse Estado centralizador, que vai concentrar o poder em uma figura só? Nova característica do nazismo. O nazismo também é um Estado militarizado. Olha, não entenda mal, hein? Não estou falando que é um Estado militar, mas um Estado militarizado. Pô, Fábio, qual a diferença entre um Estado militar e um Estado militarizado? Um Estado militar é um que é controlado por militares. O exemplo claro que a gente tem na nossa história é o período da ditadura militar, né? Mas um Estado militarizado não precisa ter o exército, as forças armadas à frente do poder, mas sempre ao lado e acompanhando e recebendo apoio. Assim era a Alemanha de Hitler, a Alemanha nazista. É só você pensar na quantidade de tropas que existiam, algumas delas inclusive desligadas do exército. Pensa, por exemplo, o que era a SS. A SS era praticamente uma tropa particular do Führer. Bom, se a gente olhar para o governo do Vargas aqui no Brasil, que, como eu falei, é um governo nazista, não era um governo militar, mas um governo militarizado. Um governo onde as forças armadas estão ali como pilar, como base de sustentação e que vai trabalhar junto com o governo, dando a força necessária para a manutenção da ordem. Então, não vamos perder as informações. Tenta organizar na cabeça. O que é um partido, um sistema fascista, nazista? É um Estado totalitário, né, com poder centralizado, apoiado no exército, apoiado nas forças armadas, com o projeto de desenvolvimento da economia nacional para a população de dentro do país, o que torna um Estado nacionalista. Pô, Fábio, mas e o judeu? Cadê o judeu nessa história toda? Por que estão perseguindo o judeu? Vamos lá, vamos entender primeiro quem que é o povo judeu para perceber a razão do conflito. Bom, os judeus são um povo de origem nômade, lá de origem dos hebreus, né, que por um tempo na história deles tiveram um Estado nacional, lá onde hoje é o Estado de Israel. Lembrando que o Estado de Israel não existia até o fim da Segunda Guerra Mundial, é uma criação da ONU, a gente vai falar disso em outra aula. Mas vamos vendo, esses caras estavam espalhados pelo mundo inteiro, com uma característica bem interessante, né? Judeu não é um povo que se une pela terra onde nasce. Não é como a gente que é brasileiro, porque, caramba, o que te faz ser brasileiro? Você nasceu no Brasil. Para um judeu, essa ideia é muito estranha, tá? Essa ideia é muito bizarra. Falar assim, eu sou brasileiro porque eu nasci no Brasil, para um judeu é a mesma coisa que falar, olha, a minha gata teve cria dentro de um forno, nasceu um pão. O que faz do judeu judeu, então? O que faz o judeu? O judeu é o seu laço consanguíneo.
é ele ser filho de judeus, e isso torna ele judeu. Então percebe, inclusive, o princípio de nacionalidade judaico é a ideia de uma família estendida, né? Segundo os preceitos religiosos, lembra que judaísmo não é simplesmente uma religião, é um povo, é uma cultura própria, né? Na cultura judaica, baseada na religião, todos eles são descendentes de um mesmo antepassado, um patriarca chamado Abraão, com quem Deus fez lá um acordo e a descendência dele era o povo escolhido. Então, tanto faz onde o cara nasceu, se ele é descendente de judeu, ele faz parte desse povo escolhido, ele é judeu. Olha que negócio interessante. Os judeus estavam na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Bom, não só na Alemanha, eu estou focando na Alemanha porque a ideia aqui é falar de nazismo. Pensa a mesma coisa quando você vai falar de Itália, Espanha, Portugal, né, esses territórios onde teve nazismo. Não vamos falar de América não, que isso aqui é um caso à parte, mas pensa na Europa. Então, vamos vendo, esse povo está todo espalhado e quando veio a crise da Primeira Guerra Mundial, o momento ali do entre guerras, né, que vai ser agravado ainda mais lá com o craque da Bolsa de Nova York de 1929, que apesar de ser na América vai ter um efeito no mundo inteiro. O que vai acontecer? Bom, os judeus vão estar ali sobrevivendo e eles vão manter um apoio mútuo entre eles, né, ajudando os irmãos judeus para que eles conseguissem se recuperar. Um outro fator importante, como o judeu é um povo de origem nômade, eles não estão muito ligados à terra onde eles vivem, portanto, já nessa época eles não tinham assim, investimentos gigantescos em posses imóveis. Eles tinham investimentos em posses móveis, em coisas que poderiam circular de um lado para outro, né? Tanto que a imagem clássica que a gente tem do judeu é o comerciante. Porque os bens ele bota na mala, leva embora e vende em outro local. Porque como ele não é de terra nenhuma, por assim dizer, ele pode circular livremente por uma série de espaços e vender a sua produção. Bom, esse cara que está vivendo ali na Alemanha, obviamente ele está usando da terra alemã, está usando do trabalho de trabalhadores alemães e está apoiando o povo judeu. Olha como o nazismo vai começar a parecer muito sedutor. Tenta entrar na pele de um cidadão alemão lá da década de 30. Né? O sujeito está ali vivendo na terra, que é dele, né? O povo dele, né? E tem um sujeito lá que é um judeu, né? Que não é alemão, mas que vive na Alemanha, que emprega judeus e alemães, explora o trabalho de alemães, usa da terra alemã e ele está enriquecendo. E você que é alemão, será que você está bem? Percebe a inveja que isso começa a criar? Pô, tem um cara aqui vivendo bem na minha terra e eu que sou dessa terra tô me dando mal? De repente aparece um cara lá que começa a falar o seguinte: olha, tem um caminho para que a gente se desenvolva. E tinha mesmo, viu? Se você for observar todos os regimes fascistas, na primeira fase, eles fizeram a lição de casa direitinho e gerou um desenvolvimento muito grande para os seus países. Gerou um benefício muito grande para os trabalhadores dessa terra. Né? Então, se tornou extremamente atraente. E qual que era o problema? O problema é o judeu aqui, esse cara que não é da minha terra e, portanto, não tem compromisso com essa nação. Olha a ideia do nacionalismo. Esse cara não tem compromisso com a gente. Pô, vamos se livrar desse cara. Vamos caçar esse sujeito. Esse sujeito é problemático. Olha só como conviver com um judeu acabava sendo muito complicado. Por isso que o nazismo vai ser atraente quanto a esse aspecto. O judeu é aquele cara que vende a prazo e que cobra aquele jurinho para poder ganhar o dinheirinho dele. É aquele cara que faz empréstimo que vai te cobrar. Tem cara mais chato no mundo que o cara que te cobra? Não tem, né? Esse tipo de cara vai ser tão incômodo que a gente, na língua portuguesa, vai ter um verbo ligado diretamente a essa figura. Quer ver? Dá uma olhada no Suetônio aqui. Olha o que eu faço com ele. Olha o que eu faço com o Suetônio. O que eu estou fazendo com ele? Eu estou judiando. Percebeu então o ponto do conflito entre nazista e judeu? Percebeu que ali o judeu é um cara que está na terra,
de um Estado altamente nacionalista explorando esses recursos, esses bens dessa nação sem ser da nação, entendeu qual que é a razão do ódio de nazistas sobre judeu? Aprendeu mais essa? Curtiu o vídeo? Se você curtiu, ó, vai aqui embaixo, dá um curtir. Não curtiu? Vai lá embaixo, dá um descurtir. O que importa é você dar a sua opinião. Essa foi a Projeto Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você deveria estar estudando.